Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Saúde a todos. Neste domingo estamos fazendo o nosso estudo de caso sobre a Oi. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Soleiro, consultor de empresas, administrador. Criei o Viver de Renda para compartilhar as minhas experiências, minha trajetória profissional. Assista todos os vídeos aqui, já são mais de 460 aqui no canal publicados. Maratone todos, não fique sem assistir um único vídeo sequer. Tenho certeza que vai mudar a sua vida de patamar, mudar a sua forma de pensar a respeito dos investimentos. Estamos fazendo o nosso estudo de caso. A Oi a gente escolheu pela amplitude de assunto que a gente tem para estudar essa empresa. E isso serve para a gente depois olhar qualquer outra empresa na Bolsa com as lições que a Oi nos passa. Estamos fazendo uma projeção de cenários, né? Eu coloquei aqui que eu trabalho com dois cenários que eu considero conservadores para a ação da Oi, de R$ 5 e R$ 7. Expliquei já o porquê eu acredito que é possível chegar de forma conservadora nesses 5 e nesses 7 reais. E agora estamos falando sobre um comportamento padrão das empresas que estão em recuperação judicial. Citei no vídeo anterior o que aconteceu com a Inepar e agora a gente vai falar sobre uma outra empresa. Essa empresa é a JPCPar, JPC Participações. Você acha ela pelo código JPCP3, né? Uma empresa também que esteve vivendo em recuperação judicial. Aí se a gente vai lá para 2016, ela estava em R$ 2,44. Ficou ali na Bacia das Almas, chegou a subir a R$ 6,60, depois regrediu e ficou na faixa aí de 3, R$ 3,40, R$ 2,80. Passou o ano de 2017 praticamente todo nessa casa aí de R$ 2 e pouco. Quando chegou em 2018 voltou para os 3, R$ 3,30, R$ 3,40, flertou de novo com os 2,69, R$ 2,50. E aí chegou até 2,14, quase como se não tivesse vida. O mesmo comportamento padrão que a gente assistiu ali na Inepar, se você olhou o vídeo dela, o gráfico dela, né? E chegou em final de 2018 com 1,92 a JPCPar, né? E aí ela ficou em 1,95 já em 2019, 1,87, olha só, 1,87 no final de janeiro de 2019. E aí ela vai, quando chega aí por volta de maio, início de junho, ela já está em 2,50, volta para 2,20, aí sobe para 3,8, 4,20, 4,80 e começa a entrar no território aí dos R$ 5,00 em outubro. Já chega a 5,80, 5,90. Aí vai para 7 já em dezembro de 2019, vai a R$ 7,00. Depois ela devolve já no início de 2020 e volta à faixa dos 4,16, né? Tudo isso aí, movimentos especulativos, essas subidas e descidas que a gente observa nesse período que ela está na recuperação judicial, tudo isso são ondas especulativas. Gente que entra porque a ação está barata e aí faz movimentos para ganhar nos centavos. Qualquer centavo, para quem está investindo muito, já se transforma num grande resultado. Então aí ela está em 2020 a 4,20, mas aí ela começa a engrenar uma alta, vai a 4,70 e aí sobe 6,45, 6,70, 8,60, 9,20, 10, fica aí na faixa dos 10, vai a 13, vai a 15, 21, volta a 17, 18, 17, e aí ela sobe de novo, vai a 26, devolve um pouco, vai a 21, cai um pouco mais, vai a 20, volta aos 21 e aí rasga para cima, continua a sua subida de alta, 37, 38, 51 e está agora a R$ 50,50. Uma ação que custava, né, lembrando, em junho de 2016, R$ 2,44. R$ 2,44. Hoje está a R$ 50,50. JPCP3. JPCP3. Portanto, a gente tem aí uma outra história, uma outra empresa, mas com um comportamento padrão. Eu estou aqui querendo apenas chamar a atenção de vocês para a existência deste comportamento padrão com relação ao preço,
das ações. Se a gente pegar a Eternit, que também esteve em recuperação judicial, se a gente for lá para 2018, vai ver a Eternit a 2,69. E aí a gente vai ver aquele risco lá da Bacia das Almas, que ela fica até 2019 aí na faixa de 2,44, e aí vai passando o tempo, vai a 1,87, volta a 2, 2,30, 2,20, 2,60, 2,50, chega no final de 2020, ela dá uma subidinha, vai a 3, chega aí a 5,60, 6,80, depois devolve no início de 2020, vai a 2,82 de novo. Tudo isso são os movimentos especulativos, também dentro de ações assim. Empresas que estão em recuperação judicial são alvo de especuladores. Por quê? Porque o preço da ação é barato. Então aí eles fazem movimentos de especulação e ganham nos centavos. Investem bastante e ganham nos centavos. Aí já ganha uma quantidade interessante. Então ficam fazendo isso, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí a gente vê a Eternit já em 2020 nessa faixa de 2,80, vai a 2,40, depois ela começa a dar uma subida, vai a 3, 4, 5, 5,60, e aí vai para o alto, vai para 6,50, aí sobe, chega aí até 16,92, devolve, vai a 12, vai a 12,23, e aí engrena de novo uma alta, vai a 17, vai a 24, e você pensa que ela parou? Não, ela continuou. Foi até 32,71, 32,71, deu uma corrigida e agora ela está em 28,74. Então aí temos uma outra empresa, uma outra história, um outro faturamento, uma outra quantidade de ações, tudo diferente das anteriores, Inepar, JPCP3, mas um comportamento padrão muito similar, muito similar. Só não enxerga quem não quer ver, né? Só não enxerga quem não quer ver. E aí a gente vai para a OSX, mesma coisa. Se a gente pega a OSX em 2018, ela estava na faixa aí de 6,99, aí ela foi caindo, foi a 4,40, 4,19, 3,90, 3,70, aí vai para 2019 na faixa de 4,90, aí volta para os 3,67, 2,90, 2,50, entramos aí já no território de 2020 a 3,19, cai mais, vai a 3, sobe um pouco, vai a 4,65, aí despenca, 3,20, 3,30, 2,70, aí volta de novo para 3,14, e aí começa aí 4,40, 4,45, 4,60, aí dá um primeiro rasgo para cima, vai a 16,58, sai de 4,40 numa foguetada só de 4,40 do dia 25 de setembro, ela vai aí a 8, vai a 14 e quando chega no dia 16 de outubro ela já está em 16,58. Então veja que em 25 de setembro 4,40, em 16 de outubro 16,58. Devolve um pouco, tem um movimento de devolução, vai a 10,99 e aí retoma uma alta, e nessa retomada ela vai a 24,88 e agora está devolvendo de novo, voltando aos 10,40, depois de ter chegado a 24,88. De novo, comportamento padrão. Temos um comportamento padrão? Temos, claro que temos. Não tem como não observar esse comportamento no preço das ações que saíram ou estão por sair em recuperação judicial. Por fim, para que vocês também analisem, essa foi um inscrito aqui do canal que me passou, o meu amigo Tafarel, ele me mandou a fertilizantes Heringer. Então o que aconteceu? A empresa também em recuperação judicial, lá na Bacia das Almas, passou aí em 15 de julho de 2016 a 1,85, olha que tragédia, morta praticamente, lá na Bacia das Almas, não saía dali daquela faixa, foi a 2, foi a 3, aí depois ficou um tempão na faixa de 2, 3, 2, 3, 2, 3, vamos aí para 2018, abril de 2018 a 2,74, sobe um pouquinho, vai a 7, depois devolve, vem a 4,33,
aí entra em 2019 de novo aí no território de 2,50, permanece na casa dos 2 aí quase que vai até 1,81, 1,88 em maio de 2019, aí depois volta para o território aí dos 2, quase como se estivesse morta, abandonada ali na Bacia das Almas, vai a 2,34, 2,31, volta já em 2020 a 1,98 em 27 de março, e aí ela vai, volta para 2,96, 2,60, e aí entra no território dos 3, e aí ela começa a ganhar força. Quando ela chega aí já em dezembro de 2020 a R$3, veja só, dezembro de 2020, R$3. Aí o que acontece com ela? Ela cai um pouco, 2,96, depois chega já em janeiro de 2021. Janeiro de 2021, ontem, né? 3,17. Aí ela vai a 3,77, vai até 8, devolve um pouco a 6,44 e aí começa a rasgar para cima 7,8, 9,60, 10,40, 12,95, 15,95, 17,56, 22,16. Pensa que parou? Ela continua. 22,16, 33,35. Já tá bom? Não, ela continua subindo. E chega a 46,77 no último pregão. 46,77. Essa é a fertilizante Hering. Mesmo comportamento padrão. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as empresas que estão em recuperação judicial passam por um período longo onde o preço oscila ao sabor dos movimentos especulativos, mas muito próximo ali de um mínimo de preço, é o que eu chamo de bacia das almas, a empresa está ali morta, esquecida, tem uns espasmos, que são os especuladores fazendo o papel se movimentar, e aí depois de muito tempo, quando essa empresa começa a chegar próximo da saída de sua recuperação judicial, ela começa a ganhar energia, força, e aí as altas costumam ser fortes, significativas. Cada empresa uma história, cada empresa uma quantidade de ações, cada empresa uma dívida, cada empresa um valor de mercado, uma tendência, mas todas com o mesmo comportamento padrão. Isso nos remete a pensar sobre a Oi. A Oi vai passar por algo semelhante? Claro que sim. Não tenho a menor dúvida de que sim. Porque olhando a todas essas outras que eu aqui citei, eu enxergo isso acontecendo. Então não tenho por que duvidar de que isso também não acontecerá com a Oi. Em especial porque eu também já fundamentei aqui de que vejo a ação com uma certa facilidade chegando a R$ 5,00 e a R$ 7,00 em cenários que eu julgo conservadores. Então, se a ação hoje está aí na faixa aí dos 1,50 e pouco, 1,60, eu enxergo sim uma pernada de alta em breve, indo buscar R$ 5,00, indo buscar R$ 7,00, né? Isso é possível, isso é plausível, isso é esperado, pelo menos por mim, né? Que estou acompanhando, estudando o case e olhando o que está acontecendo com outras empresas. O que eu recomendo aqui? Que todo mundo estude essas outras empresas, analise essas outras empresas, percebam esse comportamento padrão, né? E aí você começa a interpretar tudo isso e começa a pautar as suas estratégias e sua tomada de decisão, né? É você que tem que montar a sua estratégia e sua tomada de decisão. Mas o fato é que a gente tem aí um cenário que nos mostra o que acontece com empresas em recuperação judicial quando estão próximas da saída da recuperação judicial. Temos um cenário muito similar, independente da empresa que a gente analise. Independente da empresa que a gente analise. Então é isso que está aí, para que a gente reflita, né? Bom, ficou aí a proposição para que você faça esse estudo também. Eu queria dizer também no vídeo de hoje que os cyberataques, os cybercrimes estão cada vez mais frequentes.
E quero trazer aqui o último que teve grande repercussão, inclusive internacional, que foi o que aconteceu com a JBS, empresa brasileira, JBS. Ela sofreu um ataque hacker nos Estados Unidos, na Austrália, afetou suas operações nos Estados Unidos e na Austrália. Uma invasão cibernética, né? Um marginal da área tecnológica. Cobrou para desbloquear os dados da empresa, né? 11 milhões de dólares. Esses 11 milhões de dólares a JBS acabou pagando em Bitcoin. Então, eu queria repercutir um pouco essa notícia com vocês. A JBS pagou um resgate de 11 milhões de dólares em Bitcoins aos hackers que interromperam temporariamente o funcionamento de algumas de suas fábricas nos Estados Unidos e na Austrália. Essa informação foi dada, inclusive, pelo CEO da empresa nos Estados Unidos, o André Nogueira. O pagamento visou proteger as instalações e limitar o impacto potencial do ataque cibernético sobre restaurantes, mercearias, fazendeiros que dependem da JBS. Foi muito doloroso pagar os criminosos, mas fizemos a coisa certa pelos nossos clientes, disse o CEO da JBS nos Estados Unidos numa entrevista ao Wall Street Journal. O ataque à JBS faz parte de uma onda de ofensivas de cybercrimes. Os criminosos bloqueiam o acesso da empresa ao sistema infectado e cobram resgate multimilionário para a liberação. O ataque aconteceu na manhã. A JBS ficou tomando conhecimento da invasão no dia 30 de maio, quando membros da equipe de tecnologia perceberam irregularidades no funcionamento de alguns servidores. Logo, eles encontraram uma mensagem exigindo um resgate para recuperar o acesso ao sistema da empresa. E aí o que aconteceu depois disso, né? O governo americano ofereceu ajuda e o FBI, que é o serviço como se fosse uma polícia federal nos Estados Unidos, né? de investigação, o FBI, ele começou a buscar, tentar identificar quem eram os criminosos, né? E ficaram trabalhando nesse caso e, por incrível que pareça, né, o FBI conseguiu recuperar uma parte dos bitcoins que foram pagos, né? A gente vê que foi notificado, né, de que pelo menos alguns milhões aí foram recuperados pelo FBI, o que conseguiu, inclusive, acessar dados, né, de contas de criptoativos, o Serviço de Segurança e Inteligência dos Estados Unidos. Muito bem, estou trazendo o assunto da JBS à tona, né, por conta dessa questão da cibersegurança. E por que isso? Porque a Oi Soluções, braço de tecnologia da Oi, tem entre suas expertises exatamente tratar esses assuntos relacionados à proteção das empresas com relação a esses ataques criminosos. Então veja que a Oi está se posicionando num mercado que vai ter cada vez mais demanda, né, por parte do ambiente corporativo para proteger os seus dados, e se posicionando no momento que esses crimes estão em alta e criando aí uma expertise, desenvolvendo um know-how para atuar nessa área, né, e com um potencial de crescimento e de atendimento gigante. Então fiquemos de olho na área de tecnologia da Oi, porque ela está muito bem posicionada e com um potencial de crescimento e de valorização muito grande, né? As pessoas ainda não se atentaram, ficam olhando só a fibra, né? Porque a fibra é mais fácil de materializar, né? São cabos que estão passando nas ruas e fazendo a conexão nas casas. E essa parte de tecnologia as pessoas ficam meio que sem saber dimensionar isso, né? Sem quantificar isso. Mas o fato é que a Oi está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E isso é muito bom, porque isso tende a dar excelentes resultados. Para finalizarmos o vídeo de hoje, eu queria dizer que a Anatel
está marcando uma reunião com pequenos provedores regionais para discutir a venda da Oi Móvel. Essa reunião deve ser extraordinária, né? Deve ser convocada pelo comitê de prestadores, deve ser convocado o comitê de prestadores de pequeno porte para discutir a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. O conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, entende que esse debate é necessário porque foi solicitado pelas próprias empresas. Ele é presidente do colegiado e comentou durante um evento recente de tecnologia que esse é um dos temas mais prementes dentro do escopo de trabalho da Anatel. O excesso de concentração pode vir a ser um problema, disse ele. É algo que o Brasil não experimentou ainda. Agora, com a saída da Oi, ficou mais delicada essa situação. O que não pode é ter duas grandes teles. 3 é até administrável. Então veja a afirmação que ele disse. O que não pode é ter duas grandes teles. 3 é até administrável. E é isso que nós teremos. 3 grandes teles que ele está dizendo que é administrável. Óbvio que sim. No mundo inteiro é desse jeito. Estamos dizendo isso já há alguns meses, quem acompanha aqui o canal. Isso poderia indicar um início de foco no assunto dentro da própria Anatel, presumindo-se que o edital do 5G não volte a demandar foco da agência nas próximas semanas. Vale lembrar que o fatiamento da Oi Móvel entre Claro, TIM e Vivo ainda está sendo analisado também pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. O conselheiro da Anatel ainda disse que é um desejo do regulador que as prestadoras criem mais concorrência diante das empresas com poder de mercado significativo. Queremos que tenhamos provedores regionais e que eles possam crescer e passe a ocupar um cenário mais relevante ainda no futuro. Queremos que esses atores cheguem a um nível cada vez mais elevado, inclusive ultrapassando a barreira dos 5%. Mas o fundamental nessa declaração do conselheiro da Anatel, o Emanuel Campelo, é exatamente essa frase. O que não pode é ter duas grandes teles, 3 é administrável. Então, com isso a gente fica muitíssimo tranquilo na expectativa de que a Anatel dará sim um parecer favorável à venda da Oi Celular e que isso vai repercutir também na decisão do CAD, que será também nessa mesma linha, nesse mesmo sentido. Um brinde a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!